Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Movimento, como sempre buscando trazer conteúdo sobre qualidade e bem-estar da nossa vida. Aqui ao meu lado está o nosso primeiro convidado, que é o Renan Carvalho. Ele é escritor e vai falar sobre um tema que é um pouco tabu, a nossa sexualidade, mas promete trazer ela de uma compreensão e de uma forma bem mais natural. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, Renan. Obrigado, Mayara. Olá, meu aluno pessoal aí que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco de todo esse nosso aprendizado em relação a esse tema, né? Certo, então eu que agradeço, a tua participação por estar, trazendo essa temática, falando um pouquinho do título do teu livro, que é Sexualidade Nua e Crua, trazendo esse tema então de uma forma, como eu disse, uma compreensão um pouco mais leve, mais natural, para que a gente possa debater, querendo ou não filosoficamente, a título de conhecimento e de autoconhecimento. Mas antes da gente falar um pouquinho do teu livro, eu gostaria que você falasse de onde que surgiu a ideia, de onde que surgiu esse movimento de fazer o livro. Ele, na verdade, aconteceu bem antes, né? Com certeza. Nós estamos aqui em Blumenau já há mais de 15 anos com um trabalho na busca de harmonização de relacionamentos. A gente trabalhou isso inicialmente em empresas. Então eu tive uma experiência de uns 10 anos, mais ou menos, tentando construir ambientes mais orgânicos nas empresas, ambientes onde as relações pudessem fluir de um jeito mais natural. O que é bem complicado no meio empresarial, que é um meio de comando e controle, né? Mas a gente, como era um meio bastante desafiador, a gente trabalhou isso durante muito tempo com isso. E muitas dessas empresas que estiveram próximas a mim nesse movimento acabaram aderindo a um movimento chamado Movimento Orgânico. E esse movimento começou lá em 2011, já tem um pouco mais de 10 anos, onde a gente meio que extrapolou o meio empresarial e foi para as relações de vida, para as relações humanas de um modo geral. E a gente começou a fazer encontros mensais, onde a gente trazia questionamentos filosóficos sobre como as relações estavam fluindo, sobre como as coisas estavam acontecendo em nossa vida e como a gente podia refletir isso em todas as nuances da nossa vida, incluindo empresas, família, relações conjugais, tudo. Então isso virou um tema contínuo que a gente sempre, todos os meses, estava discutindo, né? O ser humano é assim, né? E é uma coisa que de uma maneira ou de outra ajudava as pessoas, né? E eu buscava muito um respaldo filosófico, que eu já tenho isso em mim, né? Já é de mim, assim, construído do meu passado, da minha experiência, um respaldo filosófico. E esse respaldo sempre eu buscava na natureza, que eu sou um cara que vim da natureza, né? Então eu buscava muito filosofia ligada a entender o mundo natural, entender como naturalmente as coisas funcionam, como nós seres humanos viemos da natureza. Então eu sempre buscava essa referência para a gente poder trazer uma tranquilidade e uma plenitude maior para a nossa vida. Então assim funcionava, até que uns 3 anos atrás, essa questão da sexualidade veio à tona muito forte nos nossos encontros, né? Tanto baseado na minha própria experiência com a minha esposa, que nós somos casados há quase 20 anos, como outros participantes também traziam seus desafios que a gente vivia, que estavam muito relacionados a esses tabus, a essa dificuldade que existe da gente conversar sobre esse tema sem gerar algum tipo de polêmica, sem gerar algum tipo de dor em alguém, né? Então, esse desafio era muito grande. E aí, como eu já estava nessa pegada do relacionamento e do buscar o natural há muito tempo, eu resolvi fazer uma pesquisa bem profunda para tentar trazer tudo isso que a gente já trabalhava no movimento orgânico para a questão da sexualidade. E aí veio esse livro, que é o Sexualidade Nua e Crua, e o livro ele busca a gente uma compreensão do que é natural em nós sexualmente falando, a gente separar de uma maneira muito clara isso de tudo aquilo que é construído mentalmente, todas as crenças que foram construídas, não de agora, mas ao longo de toda a história da humanidade. Então é um livro que tem um contexto histórico muito profundo. A gente busca desde a evolução da sexualidade, 5 milhões de anos de evolução do ser humano, como que foi construído dentro de nós anatomicamente, fisiologicamente, toda essa questão da sexualidade, e depois como que nós começamos a inventar e criar coisas que começaram a nos aprisionar dentro desses tabus que a gente vive. Então, mais ou menos esse é o contexto todo do livro. Sim, você separa, inclusive o livro, em 4 tempos, certo? São 4 atos, né? Eu busquei separar em 4 atos, que é justamente isso aí. O primeiro ato vamos entender como que naturalmente o ser humano foi construído para a sexualidade. Então, esse é o primeiro ato. E aí a gente busca muito
pesquisas relacionadas à antropologia, biologia evolutiva, psicologia evolutiva, com respaldos muito profundos assim, que mostram como que o ser humano evoluiu durante milhões de anos, né, para a sexualidade. Como é que a sexualidade foi construída em nós? E obviamente dentro de um contexto maior, né, como que nós evoluímos como ser humano, e sexualidade era parte disso. Então a gente entender toda essa evolução humana inicial, né, que é uma parte que se fala muito pouco. E olha, eu tive uma dificuldade enorme de encontrar material para a gente buscar essa parte evolutiva, né, da sexualidade. Eu ia mesmo te perguntar isso. Qual foi a tua maior dificuldade nessa tua pesquisa, nessa tua busca, né, sobre esse tema? Sim. Que, né, traz aí tantas questões. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, tanto na busca dos materiais, quanto talvez até na elaboração para se expressar e colocar isso em palavras? Na busca dos materiais, eu diria que o foco acadêmico da sexologia hoje, ele está muito ligado a uma parte bem mais recente da história da humanidade, né? Então ele vai pegar o foco principal assim nos últimos 200 anos, do Freud para cá, então é muito profundo todas as descobertas, tudo que foi trabalhado aí nesse período. E aí se volta muito até ali no início da civilização, por assim dizer. Então você tem o material, por exemplo, da Regina Navarro Lins, que é uma psicóloga e sexóloga brasileira fantástica. Ela tem uns 3 ou 4 livros escritos, o Livro do Amor, que ela buscou profundamente toda a história da parte da civilização, que é em torno de 5.000 anos para cá, né? E que mostra já todas essas crenças e tabus, inclusive eu uso ela muito como referência, essas crenças e tabus que foram construídas, né? Mas a parte natural do ser humano, a parte que foi construída em nós, a parte... Se a gente pegar o Homo sapiens, né, que é a espécie humana, o ser humano, nós temos 300.000 anos de evolução onde a gente não tem muita história. Então encontrar informação sobre isso foi o grande desafio. Encontrar informações sobre como nós vivemos 200, 300 mil anos da nossa história, ou como nós evoluímos durante 5 milhões de anos, essa foi a parte mais complicada, né? Até que eu consegui algum material, consegui livros em inglês, que consegui buscar essa informação e que se encaixava mais ou menos em toda a proposta que nós temos na filosofia orgânica, que nós viemos trabalhando há muito tempo. Então, o primeiro ato, a gente busca essa parte natural, né? Certo. E no segundo ato, a gente já busca mostrar o que foi crenças construídas, né? E essas crenças, a gente tem que olhar isso num contexto um pouco maior também, né? Porque durante esses milhões de anos de evolução, o ser humano não tinha propriedades, não tinha posses, a gente vivia de forma colaborativa, totalmente de forma colaborativa, tanto que o nosso organismo, nossa anatomia, ela é consequência de uma evolução colaborativa. E a partir de determinado momento, isso tornou muito importante para o ser humano. A posse, a competição, e a partir disso aí começou todo o problema. Então a gente entender no segundo ato como que começou esse problema, como começaram as crenças que aprisionaram o ser humano, né? A sexualidade humana sempre foi muito livre, né? A gente não tinha rótulos, não tinha... O ser humano ele agia de forma autônoma e colaborativa, sempre agiu. E a partir de determinado momento se fechou, se criou padrões e começou a se rotular e começou a questão da posse ficou muito intensa, a mulher virou propriedade do homem, virou esse monte de coisa que começou a acontecer. Então o livro explica de uma maneira muito simples isso, né? Mostra o lado natural e mostra o lado das crenças. E aí no terceiro ato a gente já começa a olhar o que está acontecendo hoje em dia na humanidade, que mais ou menos reflete essa busca do ser humano para tentar viver o lado natural. Sim, esse resgate, né? Esse resgate do natural. Né? E isso aí é algo que vem para tentar esclarecer e dar um pouco de luz e de paz para nós. Porque o ser humano, eu percebo um medo muito grande de se envolver nas coisas de sexualidade, vai ter conflito, vai ter polêmica, vai ter problema, pais, filhos, um não entende o outro, não entende gerações, o que a juventude está querendo. A juventude também não sabe, ela sabe que ela não quer isso que os pais viveram, mas também não sabe o que... Então assim, as dificuldades e as nuances que estão acontecendo nesse mundo de hoje, se a gente pegar e fizer esse vínculo com a nossa história, com o que é natural em nós, a gente traz uma lucidez, uma clareza maior para as questões sexuais que nós estamos passando, né? E no último ato, como é que a gente vive isso num relacionamento a dois? Como é que a gente incorpora isso num relacionamento a dois? Nessa relação monogâmica, né? Isso, na relação monogâmica. A gente fala muito da relação monogâmica e dos desafios dela também. Bem interessante, então, para você, né, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a sexualidade nua e crua, né? Fica então essa dica, essa sugestão, essa escrita aí feita com tanto carinho e acredito, né, com tanto conhecimento e propriedade pelo Renan. Renan, pra você, o que é a sexualidade nua e crua?
Sexualidade nua e crua é aquela que nós nascemos para viver, é aquela livre de qualquer tipo de julgamentos, de rótulos e de preconceitos. O ser humano é livre sexualmente e nós temos que entender o que é ser livre sexualmente. Nós temos muito medo da liberdade sexual. E o medo é o que nos aprisiona, é o que cria todos os problemas para a nossa vida. Então a gente entender o que é ser livre sexualmente, e essa liberdade ela não é ruim, ela é boa. Só que a gente adotar isso na nossa vida aos poucos é o grande desafio, né? E principalmente com a nossa parceria, com o nos relacionamentos que a gente vive hoje. Sim, perfeito. Até tem uma frase de um escritor que agora eu não vou lembrar o nome e que diz assim, o corajoso é livre. Exatamente. Né? O corajoso é livre. O corajoso é livre. Então é uma ótima oportunidade, né, de busca, como eu disse aqui no início da entrevista, né, de conhecimento, mas principalmente de autoconhecimento, né, de se questionar algumas crenças, alguns padrões, de explorar a sua própria sexualidade, porque isso também faz parte da nossa saúde. Nós, como seres integrais, né, que habitamos esse corpo, precisamos nos conhecer, né, experimentar, experienciar aquilo que nos traz tanto um prazer físico quanto um prazer, né, social, mental, emocional, para que a gente possa conviver em sociedade de uma forma mais natural, mais gostosa e mais livre, né, isso, Renan? Tirando todos os pesos das culpas, das carências, dos medos, dos julgamentos, dos preconceitos, a gente não precisa de nada disso. É bem simples. Não precisa de nada disso, a vida é simples, as crianças já sabem como é que é. Verdade. Renan, muito obrigada pela tua participação, obrigada, né, pela divulgação aí do teu livro. Dá licença aqui só um pouquinho, então, sim, né, fica aqui, né, esse destaque para vocês do livro A Sexualidade Nua e Crua, do Renan Carvalho. Eu quero aproveitar esse momento, né, e pedir então para você deixar os teus contatos, para que as pessoas possam conversar diretamente contigo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou quiserem então adquirir o teu livro, fica à vontade. Bom, gente, então para vocês se quiserem adquirir o livro primeiramente, então vocês podem adquirir pela internet. Hoje ele está disponível à venda na internet, porque tá bem mais fácil hoje em dia, né? Então, se vocês buscarem Sexualidade Nua e Crua no Google, vai aparecer o nosso site, que é o orgânicas.org, e lá vocês têm as formas de adquirir. Também vocês podem nos encontrar no Instagram, né? renancarvalho.autor. Se vocês buscarem lá Renan Carvalho, vocês já vão achar o livro Sexualidade Nua e Crua. Buscar Sexualidade Nua e Crua também está lá. E também aqui em Blumenau, o Movimento Orgânico, se vocês quiserem buscar no orgânicas.org, vocês vão ter informações sobre o movimento. Também, se quiserem participar dos nossos encontros, participar das nossas rodas de conversas que são abertas, estamos lá sempre disponíveis. Tá certo, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, Mayara, um prazer enorme. Um abraço a todos. Obrigada. Para você que está nos assistindo, continue conosco. Nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos.